mais desafiadoras CPIs da história republicana. Daniel Augusto 2 Passa Azul no YouTube, começando o vídeo 3, CPI da Covid, relatório final, votação dos senadores, os senadores iluminados. Então, decidiram se engajar nessa luta pela vida, porque aqui nós lutamos pela vida, o tempo todo pela vida. Quero dizer que essa CPI ela é diferente de todas porque ela trata de um fato continuado. A CPI da Covid-19 não encerrou a Covid-19. A Covid-19, lamentavelmente, ainda está aí contaminando pessoas e ainda está aí provocando internações e, lamentavelmente, ainda provocando óbitos no país e no mundo. Mas a diferença, senador Renan, senador Randolph, colegas senadores, é que agora o Brasil tem vacina. O Brasil não tinha vacina quando esta CPI começou. O Brasil, quando essa CPI começou, patinava por uma decisão de negar ao povo brasileiro uma alternativa de vacinas. Nós vivíamos, senador Tasso, na luta para entender por que o cronograma do Butantan não era cumprido, por que o cronograma da Fiocruz não era cumprido, por que o contrato da Pfizer não era assinado, por que a Janssen não era comprada, por que nós não avançávamos na contratação de vacinas que nós sabíamos que eram eficientes. E aí, senhoras e senhores, foi preciso o Senado da República, e aqui eu quero destacar o papel do presidente Rodrigo Pacheco, que juntamente com o senador Randolph e com uma modesta contribuição do senador que vos fala, construímos um projeto de lei, aprovamos o projeto de lei, demos legitimidade para a assinatura dos contratos, e esta CPI fez com que a pressão da opinião pública viabilizasse a contratação, finalmente, das vacinas que realmente salvariam vidas. E hoje, senador Renan, no dia que Vossa Excelência entrega o seu relatório, o Brasil alcança índices de vacinação entre os melhores países do mundo. Se de nada mais esta CPI tivesse alcançado, isto já seria o grande legado desta CPI. Mas essa CPI foi além. Essa CPI enfrentou também a questão dos protocolos. Por quê? Porque lá atrás, nos idos de março de 2020, ou de abril de 2020, quando não se dominava um protocolo cientificamente testado e comprovado, era até admissível que se pudesse testar qualquer tipo de droga. Mas a partir do momento que a ciência encontrou o caminho, encontrou a vacina, encontrou o tratamento que salvava vidas com segurança, não valia mais a pena seguir por esse descaminho ou por essa teimosia. O órgão que deveria aprovar um protocolo clínico para o tratamento da Covid-19, o CONITEC, a gente acaba a CPI e eles não conseguem acabar essa discussão infidável sobre um protocolo. Nós apresentamos um relatório de uma CPI que traz respostas. E aí, senhor presidente, me permita colocar, essa CPI nasceu do sofrimento do povo brasileiro, da revolta contra o negacionismo, a omissão e a irresponsabilidade na condução do combate à pandemia.
Mas o que impulsionou de fato a instalação desta comissão foi o horror diante das cenas de famílias em desespero no Amazonas, atrás de cilindros de oxigênio. Foi a desumanidade das mortes por asfixia que invadiram as redes sociais e ganharam as manchetes no Brasil e no mundo. No início do ano, o Amazonas viveu o subsolo do inferno. A variante P1, muito mais contagiosa que a anterior, fez o número de casos explodir. O colapso do sistema de saúde marcou o mês de janeiro mais triste da história do meu Amazonas. O meu querido Amazonas, com filas de carros funerários nos cemitérios de Manaus e instalação de câmaras frigoríficas na porta dos hospitais para abrigar os corpos. A Covid já havia tirado a vida de mais de 5.200 amazonenses no ano de 2020. Mas só nos primeiros 30 dias de 2021, 2.522 amazonenses que não tiveram direito mínimo de lutar pela vida. Eles morreram por falta de leito nas UTIs, por falta de ambulância, de médicos, de remédio, de respiradores, por falta de insumos mais básicos, de tudo e de todos, o oxigênio. Uma tragédia que transformou Manaus no centro mundial da pandemia. Como de fato foi o fato determinado desta CPI. A crise de oxigênio e o colapso da saúde no Amazonas merecem atenção máxima e mereceu, e aqui quero agradecer, por parte do nosso relator, acatando os nossos adendos e as nossas sugestões, e por parte do presidente Omar Aziz, a grandeza de entender que nós, nesta instância da Câmara Alta do Legislativo Brasileiro, de fazermos justiça. Justiça a quem? A um povo que não tem acesso aos microfones, que não tem acesso à grande mídia nacional e que lamentavelmente sofreu e teve que chorar seus mortos de forma silenciosa. A indignação é pouco para o tamanho da dor que o povo brasileiro sofreu. Trata-se, na verdade, de uma questão de justiça. O que houve no Amazonas, lamentavelmente, não trata-se de questão eleitoral, de questão partidária. Trata-se de um crime contra a saúde pública do nosso Estado. Um crime e uma série de crimes. E os criminosos não poderiam deixar de ser punidos. Porque nós não estamos falando aqui apenas da compra de ventiladores em loja de vinho. Não, nós estamos falando da não compra de oxigênio. Nós estamos falando da não abertura dos leitos de UTI. Nós estamos falando do fechamento antecipado do único hospital de campanha. E nós estamos falando, diferentemente do que disse o colega senador Eduardo Girão, do fato determinado desta CPI. Este é o fato determinado desta CPI. É isto que nos diferencia dos outros estados. E é por isto, e tão somente por isto, que o relator tinha as condições para poder fazer justiça ao povo do Amazonas. E tão somente por isso nós podemos fazer justiça ao povo do Amazonas. Quero aqui mais uma vez agradecer a Vossa Excelência e reconhecer o papel republicano do presidente Omar para que nós pudéssemos chegar a bom termo. Não há desculpas ou explicações plausíveis para o que aconteceu no Amazonas. Da mesma forma que não há explicações plausíveis para o atraso da vacinação, para a teimosia da distribuição de medicamentos sem base científica. Não há explicações plausíveis para isso. Há dados e indícios de sobra, sinalizando
o agravamento da pandemia e o eminente colapso do sistema de saúde e até mesmo do sistema funerário, no caso do meu estado. No caso do Brasil, graças a Deus, isto não aconteceu. Mas no caso do Amazonas, até o sistema funerário colapsou. Os amazonenses não tiveram direito de serem sepultados em covas, foram sepultados em valas. Portanto, eu quero aqui dizer que chego ao cabo desta CPI, acreditando que estamos com acertos e erros, porque ninguém é perfeito, chegando ao cabo dela, deixando um saldo positivo de ações, deixando um legado de uma comissão parlamentar de inquérito que cumpriu o seu dever, e esperando que os órgãos de controle, que os órgãos de comando façam a sua parte. Quero aqui dizer que a criação do observatório para o acompanhamento permanente das consequências daquilo que estamos implementando neste relatório na CPI é uma sugestão, senador Randolph, muito pertinente para a nossa CPI. Buscamos aqui fazer o mínimo de justiça ao povo brasileiro e ao povo amazonense. Dar uma resposta a um país enlutado, 605.884 mortes. A um país que tem 2,5% da população mundial e representa 25% das mortes no mundo da CPI ou do Covid-19. Tem algo de errado nisso e nós mostramos o que está errado nisso. Dar uma resposta também às famílias e especialmente a todos os brasileiros que estão enlutados e aos brasileiros que estão sequelados, que eu não posso encerrar a minha fala sem dizer que planteamos os nossos queridos e amados parentes e amigos que perdemos, mas nós temos milhões de sequelados que precisamos cuidar. Cuidar pelo SUS, cuidar pelas políticas públicas para que esses homens e mulheres brasileiros possam se recuperar. Eu mesmo tive Covid, eu mesmo sei o que é as consequências de um pós-Covid. Nosso respeito e nossa solidariedade mais uma vez a todos que perderam seus entes queridos Brasil afora. E eu quero, senhor presidente, por fim, dizer que é lamentável que fosse necessário fazer uma CPI dessa grandeza e desse tamanho para que nós pudéssemos fazer justiça a tantos brasileiros. Buscamos aqui fazer, portanto, como eu disse, o mínimo de justiça, o nosso respeito e a nossa solidariedade, mais uma vez, a todos que perderam seus entes queridos, Brasil afora, e a todos aqueles que estão sequelados e que precisam de políticas públicas para que possam se restabelecer e tocar a vida para frente. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Canal Daniel Augusto 2 Passa Azul no YouTube, inscrevam-se, apresentando o relatório final da CPI da Covid no Brasil. Ok, gente? Vamos pro quarto vídeo, o quarto senador, ok? E